irmãos? Amém. Glória seja dada ao nome do Santo dos Santos nessa manhã. Ao nome de Deus, seja toda a reverência, seja toda a adoração, seja todo o nosso entendimento, nosso desprendimento, a nossa vida, o nosso ser, seja totalmente entregue ao Santo dos Santos. Aleluia. Confesso que, primeiramente, quero agradecer ao pastor, pela confiança, pela oportunidade de poder compartilhar com a amada igreja uma porção da palavra de Deus. Nós estamos aqui no 4º dia da ministração do ensino sobre santidade. Confesso que a santidade de Deus, a santidade, ela mexeu com minha estrutura. Não tem quem não passe a estudar, não tem quem passe a entender, que permaneça da mesma forma, da mesma maneira, entendendo a santidade de Deus. Foram semanas, foram dias que me preparei, mas confesso, não aprendi nada. Porque o nosso Deus, Ele transcende, está além do nosso entendimento, da nossa compreensão. Confesso que estou nervoso. Vocês estão diante de um tremendo homem de Deus. Estou tremendo até as pernas aqui nesta manhã. Que nosso Deus, sim, Ele é tremendo. Eu estou tremendo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, abra a palavra de Deus na primeira carta a Pedro, no capítulo de número 1, verso número 13. Embora estejamos aqui em família, a gente ainda depende muito da graça de Deus, né? Porque, como eu disse, Deus é santo. Quem somos nós? Tão pequenos, tão falhos, tão miseráveis, para poder falar deste Deus, para poder compreender esse Deus. Irmãos, Deus está além, muito, muito, muito além do que nós entendemos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Encontraram? Diz assim a santa palavra de Deus nesta manhã, 1 Pedro capítulo 1, verso 13 em diante, diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, pronto para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhe foi dada, que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim, como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. E onde estava escrito isso? Levíticos 19:2. Sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Amém. Antes de mais nada, eu quero dar uma introdução em relação do que foi pregado nesses 4 dias. Né? A gente tem aprendido aqui que santidade, ela é um caminho. Né? A santidade é uma maneira a qual nós temos que se adequar à palavra de Deus, se adequar ao pensamento de Deus, à mente de Cristo. A santidade, nós aprendemos aqui que o termo dela, ali em hebraico, é kadosh, né? Ou seja, cortar fora, né? Deixar à parte. Mas o termo mais profundo em relação à palavra de Deus, né? Esse termo era usado para os sacerdotes eram separados, para os profetas, eles eram separados, para os narizeus, eles eram separados desde o seu nascimento, né? Para servir a Deus. E também esse termo é relacionado aos anjos, e também tão pouco quanto lugares, né? Não sei se os irmãos lembram, quando Moisés foi chamado por Deus, ali no monte, Deus disse para Moisés: tirai a sandália dos seus pés, porque o lugar onde estou, onde você está, o lugar é santo. E também objetos. Se a gente for analisar a história, um objeto que era totalmente separado do povo era a Arca da Aliança, onde somente
a tribo de Judá tinha o direito de carregar, mas não tocar, tinha que segurar nas mãos, porque a arca era santa. Amém? Então nós aprendemos que a palavra Kadosh, né, ela significa, na sua raiz, separação, apartar-se para um propósito. E o propósito aqui na Bíblia Sagrada seriam para designar os profetas, os sacerdotes, os anjos e, por fim, objetos e lugares. Mas a melhor aplicação do termo Kadosh, irmãos, ela se aplica no próprio Deus. Porque ali não há semelhança. A santidade de Deus, ela é inimaginável, ela é distinta, ela é incomparável. Ainda que os seres humanos se coloquem na posição de santos, irmão, nós não estamos nem no calcanhar de Deus em relação à santidade dele, né? Santidade, Adriano Jorge disse assim, a santidade, ela não é um caminho para Cristo, mas Cristo, sim, é o caminho para a santidade. Então, irmãos, o caminho da santidade, quando Isaías disse lá em 35:8, que ali haverá uma grande estrada, um caminho, e será chamado caminho de santidade, ele estava dizendo, Isaías era um profeta messiânico. Então toda a profecia que ele fazia, geralmente era relacionada a Cristo, ao futuro, né? Então quando ele está dizendo que haverá um caminho de santidade, e nesse caminho nós deveremos andar, esse caminho era Cristo. Porque nesse caminho, os impuros não andarão, por conta da santidade que nós temos que ter, e da santidade que é esse caminho. A santidade também, amados, ela se aplica na pureza, ou seja, santidade e pureza, elas caminham junto. Não tem como você ser um crente santo, se não buscar a pureza, se não tiver pureza, se não tiver, não tiver na sua vida pecado, porque o pecado sujo, o pecado deixa você impuro, deixa você distante da presença de Deus. E santidade, irmãos, ela não é só aparência externa. Muitos, antigamente, eles olhavam muito para a vida das pessoas, os próprios crentes, eles viravam juízes, né? Pela forma que a pessoa se vestia, pela forma que as pessoas se comportavam. Eu fui numa época onde mulheres tinham que usar saia lá no calcanhar, onde homem não podia usar bermuda, né? Onde o cabelo das mulheres tinha que estar para baixo da cintura. Nós somos numa época, irmãos, onde a aparência, ela contava muito, né? Mas o coração, mas lá no interior da pessoa, né? Eu me lembro de um pastor, onde nós congregávamos lá no Vinamundes, onde a esposa do pastor, irmãos, ela ficava olhando as irmãs que entravam na igreja, e dependendo do tamanho da saia, ela acompanhava até o banco e colocava um pano em cima. E lá, as irmãs ficavam sentadas de frente para os jovens. E essa irmã ficava olhando as irmãzinhas, né? Se tivesse alguma irmã com a saia um pouquinho para cima, ela ia e repreendia. Ela lá e até chegava até costurar o racho da saia da menina, né? De tão santo externamente essa mulher era. Só que, e o coração dessa mulher? Será que estava em Deus? Ou será que ela estava mostrando uma santidade exterior? Certa feita, irmãos, essa pastora, ou a esposa do pastor, foi pega adultério. Foi pega traindo o seu marido, que era o pastor da igreja. E aí? Onde estava a santidade dessa mulher? No coração não estava. 1 Pedro mesmo, 3:4, diz assim, que a beleza de vocês não esteja em enfeites exteriores, como os cabelos, como joias, como roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, esteja no seu ser interior, que não parece ser beleza demonstrada, mas num espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Então, graças a Deus, irmãos, isso eu acredito que passou. Ainda tem algumas igrejas, alguns ministérios que adotam muito o uso e costume. Não que isso seja desagradável, mas que o nosso coração, além do nosso exterior, estejam santos diante de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E o que precisamos, irmãos, para viver uma vida de santidade? O que vocês acham que precisam
para ter uma vida de santidade? A resposta até que é simples, né? Para viver em santidade, nossos olhos têm que estar focados em Cristo, na obra de Cristo, né? Na presença de Cristo. Mas isso eu quero complementar mais para o final, porque eu quero que nós tenhamos nesse momento uma ideia do que é santidade de Deus. A mensagem dessa noite é sobre o impacto da santidade de Deus na nossa vida. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Isaías 6, que é a partir daqui que nós vamos dar uma aprofundada no que Deus tem para nós nessa manhã. Glória seja dada ao nome do Senhor. O chamado de Isaías. Glória seja dada ao nome do Senhor. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então Isaías gritou: ai de mim, estou perdido, estou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio do povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas a primeira coisa que eu quero frisar nessa passagem, nessa visão de Isaías, Isaías era um kadosh de Deus. Isaías era um profeta. Ele estava separado para ser um profeta. Ele era um profeta palaciano, ao qual trazia a mensagem que Deus tinha dado para ele, para o rei, e tão somente também para o povo. Então Isaías era um profeta palaciano. E no ano que Uzias morreu, não que Uzias tinha sido um mau rei, a história diz que Uzias ele reinou por quase 56 anos, né? Foi um rei bom, mas não por isso. A Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, então Deus já estava preparando o profeta Isaías para algo novo, algo diferente. Ele já profetizava, ele já era separado, ele já era um homem usado por Deus. Agora, amados irmãos, Deus dá uma visão da sua glória, Deus dá uma visão para Isaías da sua santidade. E a primeira coisa que eu quero frisar com os irmãos aqui: Isaías só viu o Senhor porque ele era uma pessoa santa, era uma pessoa separada. Lá em Hebreus 12:14 diz assim: esforcem para viver em paz com todos, para serem santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, Isaías só viu o Senhor porque ele era santo. A igreja só vai ver o Senhor quando entender o que é santidade, o que é andar no caminho da santidade, o que é ser santo. Nós temos que nos preparar, temos que estar alerta ao que o Espírito Santo fala ao nosso coração. Nós estamos falando do quê? Do Espírito Santo, o Espírito que foi separado por Deus para habitar na vida, no coração do crente. E durante muito tempo, irmãos, nós temos negligenciado esse chamado. Eu tenho negligenciado, eu tenho deixado muitas das vezes de lado o que o Espírito Santo tem pedido para fazer, porque certo tempo da minha vida eu pedi o fogo de Deus e eu tive o fogo de Deus, mas por conta dos problemas, né, por conta das provações, eu me deixei levar e parei de dar ouvido ao Espírito Santo de Deus. E como eu disse, a partir do momento que você começa a aprofundar na palavra de Deus, você começa a ver a santidade de Deus, e você passa a entender que sem a santidade você não verá Deus. Não tem que não se impacte com isso. Eu quero que essa palavra, irmãos, nessa manhã, impacte o seu coração, que vocês tenham o pleno conhecimento e a convicção. Se vocês não se separarem,
vocês não verão Deus. Eu não verei a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E um ponto importante nessa visão de Isaías, ele era um profeta, como eu disse, palaciano. Ele servia diante do rei. Ele entregava diante do trono do rei Uzias as profecias, as revelações de Deus. Ele conhecia, ele sabia como era um palácio, ele sabia como era um trono. Agora, Deus dá uma visão num trono alto, num trono sublime. A palavra de Deus diz que as abas das vestes de Deus, ela cobriam todo o templo. O primeiro impacto da santidade de Deus na vida de Isaías foi justamente isso. Porque muitas das vezes nós colocamos Deus no mesmo prisma que o nosso. A gente colocando Deus como uma pessoa. Mas Deus está acima. E foi isso que Deus mostrou para Isaías. Isaías, o meu trono, ele é mais alto. Além de ser mais alto, ele é sublime. Ele é espetacular. Ele é inigualável. Meu trono é santo. Onde eu estou, onde Deus está sentado, é santo. Quando Isaías viu a aba das vestes de Deus, a aba das vestes dos reis significava a sua majestade, a sua nobreza. E quando Deus mostrou que aquelas abas cobriam todo o templo, Isaías, meu pai, estou diante realmente de um Deus diferente, um Deus que eu não imaginava como ele era, um Deus santo, porque as vestes cobriam todo o templo. Aleluia. E as vestes de Deus quer cobrir todas as nossas vidas, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o primeiro ponto, irmãos, que a nossa visão, que o nosso pensamento esteja na santidade, buscar a santidade, senão nós não veremos a Deus. O segundo ponto que eu vejo aqui, a reverência dos serafins. Quando Isaías olhou e viu os serafins, que são seres angelicais, talvez os mais belas criaturas que Deus já criou, com seu poder. Quando ele olhou para aquelas criaturas, eles viram que eles, com duas asas, eles cobriam o rosto, com as outras duas, eles cobriam seus pés, e com duas, eles voavam. E eles iam para Deus, Santo, 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 és o Senhor dos exércitos. Irmãos, eu acredito que Isaías olhou para aquele ato daqueles anjos, daqueles serafins, e começou a analisar a reverência que ele deveria ter para com Deus. E eu trago menção para a igreja, como nós temos reverenciado nosso Deus. Imagina os serafins que assistem a Deus, são seres que chegam mais próximos de Deus. Não existe outro ser que chegue perto de Deus como os serafins se achegam. E quando Isaías teve a visão que os anjos cobriam seu rosto, que eles cobriam seus pés, eu comecei a meditar na reverência a qual nós devemos ter para o nosso Deus. Irmãos, como temos tratado o nosso Deus? Será que temos tratado Ele como um cara? Será que temos tratado Deus como humano? Como é Deus na sua visão? Como eu disse, nós temos pecado porque nós temos colocado Deus no mesmo prisma nosso. E Deus é muito mais elevado. Deus é muito mais que isso, irmãos. Deus está além do nosso pensamento, do nosso entendimento. Nosso Deus é o Deus todo-poderoso, o Deus que criou todas as coisas. Não há nada nesse mundo que se possa comparar a esse Deus, porque Ele é um Deus transcendente. O que é ser um Deus transcendente? Está acima de tudo, de qualquer coisa, e tudo, nada está distante dele, nada está distante das suas mãos. Tudo Ele criou, tudo que você enxerga, tudo que você não enxerga, foi Deus que criou. E nós temos mania de colocar Deus na mesma posição que nós. Isso é um pecado, irmãos. Eu sou de uma época também, se eu chamasse Deus de você, o pastor me chamava a atenção. Porque qualquer juiz, qualquer advogado, qualquer médico, nós chamamos de doutor, nós chamamos de excelentíssimo, nós chamamos de meritíssimo. E nós temos tratado Deus como você, como cara.
como humano, como parceiro. Não, irmãos. Aprendemos a ter reverência. Olhem para os serafins. Eles não suportavam a glória de Deus. Eles tinham que cobrir os rostos. Eles tinham que cobrir o pé, porque o lugar lá é santo. Porque Deus é santo. A sua glória, o seu poder, Ele tem que abalar a nossa vida. Ela tem que abalar nossas estruturas. Irmãos, tinha uma época que eu era novo convertido. E a gente tinha muito aquilo de buscar o batismo com o Espírito Santo. Isso também tem se perdido, irmãos, durante o tempo. Porque às vezes nós passamos a entender que o batismo com o Espírito Santo também mas tem algo mais profundo. Além disso, que a partir do momento da sua conversão, que você verdadeiramente se entrega a Cristo, o Espírito Santo começa a habitar dentro da sua vida. Agora, para Ele agir, para Ele te transformar, você tem que buscar esse batismo. Eu lembro certa vez que eu busquei tanto. Eu indagava a Deus, já fazem tanto tempo que eu estou buscando. Irmãos, era jejum, era oração de manhã, meio-dia, à tarde, à noite, madrugada. Eu peguei a Bíblia, eu estava desempregado, eu peguei a Bíblia, eu li ela uma, eu li ela duas, eu li ela 3 vezes. Eu comecei a fazer estudo teológico. E não era batizado. Tem alguma coisa estranha, porque o irmãozinho que entrava ontem na igreja, não passava uma semana, já estava no mistério. Já estava cheio do poder de Deus, e eu buscando. E eu perguntava para Deus, por que comigo não é assim? Por que comigo está sendo diferente? Irmãos, eu me lembro uma noite, que eu estava orando, e eu comecei a indagar a Deus sobre esse tema. Irmãos, de repente, meu quarto se encheu de uma luz. Irmãos, eu pedi para parar. Falei, Deus, eu não quero. Eu vou morrer. Eu olho para Isaías, eu sinto exatamente o que ele sentiu. Ai de mim, que estou perecendo. Ai de mim, que estou morrendo, Deus. Eu não quero, é muito poder, é muito forte. Nós temos que buscar, irmãos. Nós temos que se entregar. Reconhecer a santidade de Deus, e o seu impacto na nossa vida tem que ser um impacto transformador, um impacto que faz nós enxergarmos Ele, o reino dEle, o poder dEle. Nós temos que ser impactados, ser transformados. E a reverência que eu digo aqui, quando Isaías, ele começou o versículo dizendo, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A palavra que ele usou aqui foi Adonai. Foi a palavra que os judeus, que os israelitas usavam para designar a Deus. E quando os anjos disseram santo, 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 é o Senhor dos exércitos, eles já usaram outra palavra, eles não usaram Adonai, eles usaram Javé, que era a palavra impronunciada para os judeus, de tanta reverência que os judeus, que os israelitas tinham por Deus, eles não falavam Javé, ou Jeová, ou tetragrama, que é o YHWH, que era impronunciável. Eles tinham tanta reverência que eles não falavam Javé. Quando Deus chamou Moisés falou, o que eu vou dizer para Faraó? Diga que eu sou o que sou. Isso é impronunciável, ninguém podia falar. Então, os judeus, os israelitas tinham tanta reverência para Deus, que eles não chamavam o Senhor de Javé, chamavam de Adonai. Por isso que eu digo, irmãos, como nós temos reverenciado Deus, como nós temos chamado Deus. Deus quer que sejamos um povo santo, um povo que reverencia, um povo que o adore em espírito e em verdade. Glória seja dada ao nome do Senhor. E uma coisa interessante, irmãos, que quando eu olho para esse segundo ponto, o ponto da reverência, é um ponto, muitas das vezes, onde nós não entendemos, onde nós não conseguimos compreender a grandeza de Deus. Existem, irmãos, os atributos
de Deus, existem duas categorias de atributos. Os atributos que são comunicáveis e aquele que Deus não comunica com ninguém. Aquele que só faz parte da essência de Deus. São as qualidades exclusivas de Deus. E quais são essas? É a eternidade, a onisciência, a onipotência, a onisciência. Irmãos, isso Deus não vai dividir com ninguém. Agora, o que Deus divide com o ser humano? Quais são os atributos comunicáveis? A justiça, o amor, a longanimidade, a bondade, a justiça, a santidade. Quando Deus criou o homem, irmãos, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Deus estava ali distribuindo, Deus estava comunicando com o homem, que o homem seria a imagem e semelhança dele por causa dos atributos comunicáveis. Quando Deus criou o homem, Deus colocou um centro de justiça, Deus colocou a bondade, Deus colocou a paz, Deus colocou a santidade no coração do homem. E é onde eu quero chegar daqui a pouco. Glória a Deus. O terceiro ponto. Estão comigo? Amém. Amém? Glória seja dado o nome do Senhor. O terceiro ponto. O impacto da santidade de Deus na vida de Isaías. Eu já até comentei. Mas o impacto do Kadosh de Deus na vida de Isaías. No versículo de número 5. Então gritei, ai de mim, pois estou perdido, estou perecendo. Pois sou um homem de lábios impuro e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, o impacto da santidade de Deus na vida do homem, na vida da mulher, ela tem que causar transformação. Ninguém chega diante de Deus e volta da mesma forma que era antes. É impossível, irmãos. É impossível você chegar diante de Deus, é impossível você ouvir a voz de Deus e continuar sendo a mesma pessoa, andar da mesma maneira que você andava, praticar os mesmos delitos e os mesmos pecados que vocês andaram. Se ainda permanecemos dessa forma, é porque ainda nós não compreendemos, é porque ainda nós não entendemos o que é Deus, o que é a santidade de Deus. E nós aprendemos aqui com Isaías, quando ele teve o encontro, quando ele teve a visão de Deus, o impacto foi tão forte, foi tão tremendo, que ele caiu de joelhos e confessou, Deus, eu sou impuro, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu sou miserável, eu sou falho, eu sou pecador. Agora sim eu reconheço que sem ti, Pai, meus pecados eles não são perdoados, que sem a tua santidade eu não posso mais andar da mesma maneira que eu andava antes. Aleluia. Como temos andado, como temos, irmãos, feitos diante daquilo que nós entendemos de Deus. Se nós ainda não enxergamos ou ouvimos a palavra, a voz de Deus nitidamente, nós temos um recurso. Irmãos, está aqui a palavra. Quer ouvir a voz de Deus? Quer saber sobre santidade? Quer saber como andar em santidade? Quer saber o impacto da santidade na vida do crente? Irmãos, medite na palavra de Deus. Medite nela dia e noite. Pode ter certeza de uma coisa: sua vida não vai ser mais a mesma. Agora, não adianta nós estudarmos e não praticarmos. O que aconteceu no quarto ponto, que eu quero frisar sobre Isaías? O terceiro, ele reconheceu que ele era um miserável pecador, que precisava de um conserto, precisava colocar sua vida de novo no altar de Deus. E o quarto e último ponto, ele entendeu o que Deus queria da vida dele. E eu quero que nós entendamos aqui nessa manhã também o que Deus quer da nossa vida quando nós pedimos para sermos santos, quando nós chegamos diante de Deus. No versículo de número 8: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei?
quem irá por nós? E Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, o objetivo de sermos transformados, o objetivo de sermos santos, o objetivo de sermos um povo escolhido e separado para um propósito, depois que nós conhecemos a Deus, depois que nós reconhecemos que somos pecadores, agora é a prática, agora é levar a palavra, agora é levar a boa nova da salvação para aqueles que ainda não conhecem esse Deus Santo. Isaías reconheceu, e o Deus precisava, irmãos. Vejam, a palavra de Deus diz assim: vejam e vejam, o campo branco estão, é hora da colheita, irmãos. Deus quer isso do seu povo, da sua igreja, igreja de dentro para fora. A igreja não está limitada a 4 paredes, os filhos de Deus não podem estar limitados dentro de 4 paredes. Santidade não é um estado de conforto, santidade não é um estado de conformidade com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Irmãos, santidade é um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Aleluia. Isso tem que impactar a nossa vida, irmãos. Isso tem que nos tirar da zona de conforto. Isso tem que nos tirar, irmãos, tem que nos despertar. A Bíblia diz que desperta tu que dorme dentre os mortos, que Cristo o esclarecerá. Aleluia. Glória a Deus. Temos que ter esse despertamento, irmãos. Temos que estar alerta. Porque, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor vai vir no abrir e fechar de olhos, no piscar, como um ladrão na noite. E 2 Coríntios diz que a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Como no abrir e fechar de olhos. Pode ser, irmãos, agora, pode ser daqui 1 minuto, pode ser daqui 10 horas, 1 dia, 2 dias, a gente não sabe, irmãos, mas temos que estar preparado. Estar preparado, irmãos, é fazendo a obra de Deus, mediante a santidade que Deus nos impacta a fazer. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Já estou indo para o final, meus queridos. Como eu disse, que eu queria falar um pouco sobre os atributos morais a qual Deus deu ao homem quando Ele formou o homem, quando Ele criou o homem. A gente tem que entender o seguinte, que a santidade de Deus, ela é o maior problema que temos. Sim, a santidade de Deus, ela é o maior problema que nós temos. Por quê? Porque o pecado, irmãos, o pecado para Deus é algo abominável, é algo terrível. E a Bíblia diz que não tem nenhum só homem, não tem nenhuma pessoa só que não peca. Não tem ninguém nesse mundo que não tem falhas, que não tem erro, que não peca. Então a santidade de Deus é um problema sério. A santidade de Deus nos torna seus inimigos, e ela coloca um abismo intransponível entre nós e Deus. Igualzinho aquele abismo lá, né, do Lázaro, né, e o homem rico, né, que o homem rico estava desesperado lá no inferno, pedindo para que Lázaro molhasse o dedo na sua língua e refrescasse ali a sede que ele estava tendo no inferno. E há um abismo, há algo intransponível. Quem está no Hades não pode ir para o seio de Abraão, quem estava no seio de Abraão não podia estar para o Hades. Assim é, irmãos. Assim é para Deus, a santidade de Deus para o homem é intransponível. É um abismo que nos separa, que nos deixa longe de Deus. E o impacto final da santidade de Deus sobre o pecado é justamente isso, que passaríamos uma vida no inferno. Mas nem sempre a santidade ela foi um problema. E aqui é onde eu quero chegar sobre a criação do homem.
Nem sempre foi um problema. Gênesis 1:26. Está difícil esse versículo, hein? Gênesis 1:26. Diz assim a palavra de Deus: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda espécie, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Criou Deus o homem e a mulher. Irmãos, existe uma coisa tão profunda na santidade de Deus, que é a beleza da santidade. Quando Deus criou, tudo era perfeito, tudo era maravilhoso, tudo era novo, mas era belo, era lindo. Não havia nada que impactasse a santidade de Deus. O homem vivia em comunhão, o homem obedecia a Deus, o homem aceitava tudo que Deus pedia para ele fazer. A santidade de Deus, o envolvimento de Deus com Adão era tão forte, tão profundo, que Deus caminhava com Adão lá no Éden, de tão belo e perfeito que era a santidade de Deus. Isso não resumia só na criação do homem, mas a beleza de Deus, ela se resumia em toda a sua criação. Salmos 19, aleluia, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras da sua mão. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e a sua palavra até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como o noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até outra, nada escapa do seu calor. Irmãos, a beleza da santidade de Deus era tão profunda, ela era tão nítida, ela era tão especial na criação, que nada ali negligenciava a santidade de Deus. Mas, entretudo, o homem decidiu pecar. Ele foi enganado? A Bíblia diz que Eva foi enganada, mas Adão pecou porque ele quis pecar. Lá em 1 Timóteo capítulo 2 fala que Adão pecou porque ele quis. E quando Adão fez isso, e quando aconteceu isso, houve uma separação. O que antes, o que hoje, e o que antes, nós deveríamos ter uma separação das coisas ruins, das coisas más, para estar próximo de Deus. Ali no Éden aconteceu o contrário. O pecado separou, o pecado tirou o homem da presença de Deus. Agora a beleza da santidade de Deus está manchada, porque o homem o desobedeceu, porque o homem traiu a Deus. E o que tem manchado, irmãos, o que tem nos separado de Deus, o que nós temos feito, que tem desagradado a santidade de Deus na nossa vida. Irmãos, é a última hora. Como nós vamos nos apresentar diante de Deus? Irmãos, se nós não estivermos preparados, se nós agimos como as loucas, né, que estavam levando as candeias, e esqueceu que o caminho era longo, que o caminho ia ser bem distante, não levaram azeite suficiente e precisaram voltar para encher. Na hora que voltaram, a porta estava fechada. O noivo já tinha aberto a porta para aqueles que estavam preparados, para aqueles que estavam santificados, para aqueles que não tinham mancha em suas vestes,
para aqueles que buscavam e adoravam a Deus com sinceridade, não exteriormente, mas adorava a Deus no profundo do seu coração, no âmago da sua alma. E é isso que a igreja, irmãos, é esse impacto que nós temos que termos. E nós temos que sentir essa santidade e nos entregar corpo, alma e espírito, como diz Romanos 12:1, que primeiro tem que haver transformação na nossa mente, e que nós temos que apresentar a Deus nosso corpo, nossa alma, nosso espírito santo, agradável, que é o nosso culto. Aleluia, nosso culto a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E agora, irmãos, o homem pecou, o homem está distante de Deus. O homem não pode mais contemplar a Deus. O homem não pode ver mais a Deus que nem Adão via face a face. O homem não pode mais pegar a mão de Deus e caminhar pelo jardim, porque o pecado deforma. O pecado tornou o homem horrível, feio. O pecado separou o homem de Deus. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas para a alegria, para conforto da igreja, Deus já tinha um plano estabelecido na eternidade. Deus já tinha um propósito. Deus já tinha algo no seu coração em relação a esse problema chamado pecado. No conselho da sua sabedoria, juntamente com o conselho da Trindade, Deus já tinha determinado que haveria uma solução para esse problema. E quando eu perguntei lá no começo, o que deveríamos fazer para ser santos, eu disse, deveríamos olhar para Cristo, a sua obra na cruz do Calvário. E é justamente isso, o plano de Deus, o plano perfeito, o mistério da graça. Ele nos salvou. Aleluia. Deus, Ele ama tanto o homem, Ele sentiu tanto a ausência do homem no jardim, que Ele bolou, Ele criou um plano na eternidade, para trazer de volta esse homem à sua presença, para que esse homem novamente fosse coberto com sua graça, com sua santidade, porque, irmãos, sem santidade nós não vamos ver a Deus. Então Deus planejou novamente que essa graça, que essa santificação novamente fosse dada ao homem, para que o homem novamente pudesse se chegar a Deus. Aleluia. Amém. E para que isso aconteça, irmãos, nós temos que olhar para a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos que olhar para a obra que Jesus fez, porque foi ali, onde era para nós estarmos, onde era para ter sido eu, onde era para ter sido você, mas não, estava ali o Cordeiro. Aleluia, estava ali o Salvador do mundo, estava ali o Santo do Santo, estava ali o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava ali na cruz do Calvário, o próprio Deus, que entregou a sua vida, para que nós novamente pudéssemos ter acesso ao trono da graça. E hoje, irmãos, só estamos aqui, porque Cristo morreu por nós, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, aleluia, glória a Deus. É isso que nós temos que ter em mente, irmãos. Os dias são maus, os dias são horríveis, os dias têm sido pesados, mas a Bíblia diz: olhai para mim e sereis salvos. Aleluia. Aleluia. Irmãos, tem uma solução, né? Como eu disse, a santidade era um problema, agora, irmão, nós temos a solução. A solução é Jesus Cristo. A solução é só Ele, o nosso Deus. Nós temos que chegar diante dEle como os serafins estavam diante de Deus e dizer: santo, Jesus é santo,
Jesus é santo, Ele é separado, Ele foi separado justamente para que nós pudéssemos também ser separados do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Santidade, irmãos, nos dias de hoje, primeiramente está relacionada à nossa confissão, ao nosso entendimento do que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso não quer dizer que nós ainda não vamos errar, que nós ainda não vamos nos sujar, que nós ainda não vamos tropeçar. Nós vamos, irmãos, mas existe um Deus, existe um Senhor que morreu por nossos pecados, e quando nós confessamos, nós somos perdoados, e a santidade, ela é restabelecida dentro do nosso ser, e aí nós temos comunhão novamente com Deus. Aleluia. Irmãos, ser santo é uma jornada diária, constante. Imagine os irmãos, um trabalhador que levanta todo dia às 6 horas da manhã, coloca sua roupa, e durante o dia ele se suja, durante o dia ele derrama alguma coisa na sua roupa, ele soa, né? Mas quando ele chega no final do dia, ele vai tomar um banho gostoso, ele vai tirar suas vestes sujas, põe para lavar, coloca uma roupa nova, né? Está limpo, está renovado. E é assim que nós temos que entender a nossa jornada nessa vida, irmãos. Aleluia. Nem sempre nós vamos estar limpos por completo, mas nós temos que chegar diante do trono da graça todo dia e pedir para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos perdoe, para que a santidade de Deus na nossa vida seja constante. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, Deus é bom, irmãos. Deus é bom o tempo todo. Ah, se não fosse a grandeza, a bondade, se não fosse a santidade de Deus, irmãos, se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia, com certeza que nós não estaríamos. Aleluia. Glória seja dada no nome do Senhor. Irmãos, para encerrar, eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia. A carta escrita à família da Jana, da Jaque, carta à igreja de Poços, Colossenses 3:1. Irmãos, quando nós entendemos, quando nós compreendemos qual é o propósito, quando nós entendemos qual é a vontade de Deus, Colossenses 3 é um vislumbre, é um manual, é uma regra que todo dia nós deveríamos ler, deveria acordar e já ler esse versículo. Você quer ter uma vida de santidade e saber o que fazer, como fazer? Irmãos, leia Colossenses ou guarde na sua mente, no seu coração, para todo dia de manhã, quando você acordar com os seus olhos, você lê ou pense nesse versículo. Diz assim, capítulo 3: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, a quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência e a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador.
Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeus, circunciso e incircunciso, bárbaro ou cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todo. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, que habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus o Pai. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, irmãos, e que a santidade de Deus nos impacte, nos tira do conforto, nos tira da zona de conforto, nos tira da mediocridade e nos coloque num santo e alto lugar. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Aleluia. É com você. Obrigado pela oportunidade, gente. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Nós temos esse entendimento hoje de manhã, que a santidade é algo a ser buscado e a santificação é o processo dessa busca. A palavra de Deus, em Eclesiastes 9:8, diz assim: em todo tempo estejam brancas as suas vestes, que não falte sobre vós a unção, não falte sobre vossa cabeça o óleo da unção. E em Apocalipse, ele também disse que essas vestes, aquele que tiver vestido com essas vestes, terá o seu nome escrito e não será riscado o nome do livro da vida. As vestes brancas, elas significam a pureza e a santidade. Por isso que é muito séria. Por isso que Hebreus diz que sem a santificação, que é o processo da busca, nós não veremos a Deus. Sem esse processo de buscar, nós não veremos a Deus, não chegaremos próximos de Deus. E não existe nada pior do que temos a ausência total de Deus. Você sabe o que define o inferno? O inferno é isso. O inferno é a ausência total de Deus. O ser humano pode ficar sem dinheiro, pode ficar sem casa, pode ficar sem carro, pode ficar sem emprego, ele pode ficar até com a saúde debilitada, mas ele não pode ficar sem Deus. Se ele ficar sem Deus, é o inferno total. Nós não temos como identificar isso, porque por mais que a gente não perceba, Deus está conosco o tempo todo. Agora, quando nós falamos de inferno, nós estamos tirando Deus do seu conceito de história de vida, totalmente sem Deus. Aí a coisa fica. Por que é sério o assunto de santidade? Porque justamente sem ela nós teremos a ausência total de Deus para a eternidade, para a continuação da nossa vida. Sabemos que seríamos os mais miseráveis dos homens se nós terminássemos o nosso entendimento de vida só para esse plano. A Bíblia diz isso. Nós temos uma vida continuada, nós temos uma eternidade continuada, e essa eternidade vai definir se estaremos com Deus, se veremos a Deus ou não. Como? Através da santificação. Por isso que esse é um assunto importante, por isso que é um assunto que nós devemos entender. E quando nós olhamos o impacto dessa santidade na nossa vida, como deve ser, o quanto Ele é santo e o quanto eu preciso ser como Ele é, o quanto eu preciso me preocupar com isso, tem que me mover, tem que tirar eu do lugar de conforto, tem que me tirar da minha zona de conforto, do meu lugar de mediocridade, de ser mediano. Eu preciso avançar em direção ao modelo de santidade que é Jesus Cristo.
E é isso que nós precisamos viver. Eu espero que esses domingos tenham sido domingos de muito aprendizado e mais do que isso, de desafio para você, em busca dessa santidade. Nós não queremos, o objetivo principal, quando nós começamos a falar sobre santidade, não era tornar um povo santarrão aqui, com usos, costumes, com dogmas. Não, é com alguém entendido a necessidade da santidade presente na sua vida, porque você é cristão, você é imitador de Cristo, Ele é o modelo de santidade, Ele é o patrão de santidade diante de Deus. Então nós devemos seguir isso, nós devemos buscar e levar muito a sério isso. Não dá para a gente ouvir e deixar de lado. Nós precisamos aplicar isso, buscar isso com intensidade. No próximo domingo nós vamos encerrar essa série com uma mensagem que é a base da nossa santidade. Nós falamos sobre o que é a santidade, nós falamos sobre o caminho de santidade, nós falamos sobre o impacto da santidade, nós falamos a ruptura na nossa santidade. E domingo que vem nós vamos falar sobre a base da nossa santidade, que é possível. Nós não estamos falando de nada aqui que é algo inalcançável. Deus não faria, não mandaria, não ordenaria você fazer algo que você não pode fazer. Tudo que Deus determinou e pediu e ordenou na Bíblia, Ele estava levando em conta que éramos capazes de fazer. Então, quando Ele diz, sede santos, porque eu sou santo, Ele sabe que você pode buscar essa santidade. Ele conhece você, Ele criou você, Ele colocou dentro de você algo poderoso e especial que você pode seguir, entrar nesse processo e alcançar essa santificação que Ele tanto espera que você tenha. Então, antes de qualquer coisa, quando você entender, olhar, ouvir santidade, pensar santidade, você tem que pensar, Deus me quer santo, e Ele sabe que eu sou capaz de buscar essa santificação. Amém? Domingo passado eu dei um aviso aqui, porque na segunda nós começamos uma campanha de oração, 40 dias de oração, com 2